Olá pessoal, aqui é a professora Rutiel do canal do Cálculo e na aula de hoje nós vamos falar sobre planos tangentes a superfícies de nível e também falaremos no finalzinho da aula sobre a importância do vetor gradiente. Então vamos começar supondo que S seja uma superfície com equação f de x, y, z igual a k, ou seja, a função f, ela tem três variáveis e essa superfície f de x, y, z igual a k é uma superfície de nível dessa função, né? Se você não sabe o que é uma superfície de nível, tem videoaulas anteriores aqui que a gente explica o que é uma superfície de nível. E seja um ponto nessa superfície S. Seja C qualquer curva na superfície que passe pelo ponto P. Sabemos que a curva C é descrita por uma função vetorial contínua R de t, nesse formato, né? Tem um x, um y, um z, ambas, todas dependendo de t. Isso aqui é chamado de parametrização da curva C. Seja t o valor do parâmetro correspondente ao ponto P, ou seja, entra um t0, sai x0, y0, z0, que é o ponto P. Então, R de T0 é o próprio ponto P. Como C pertence à superfície S, qualquer ponto que está na curva vai precisar satisfazer também a equação que gera a superfície S, ou seja, f de x de t, y de t e z de t também tem que ser igual a k. Se x, y e z são funções diferenciáveis de uma variável que é a t, e f também é diferenciável, nós podemos usar a regra da cadeia e derivar ambos os lados dessa equação. Então, eu vou lembrar que f depende de x, y e z, mas x, y e z dependem de t. Então, eu vou derivar f com relação a t. Fazendo isso, eu vou usar a regra da cadeia, ó, del f, del x, del t, mais del f, del y, dy, dt, mais df, del f, del z, dz, dt. Lembrando que x, y e z são funções que é de uma única variável, por isso que eu uso d e não del aqui nessa regra da cadeia. Mas nós já vimos que gradiente da função f é fx, fy e fz, e r' de t é x', y', z', que é derivar, né, a função r, que é a função que define a parametrização da curva C. E aí a gente vê, então, que essa equação aqui, ó, lembrando aqui que eu derivei a constante, por isso que deu zero, essa equação aqui, gente, ela é nada mais como o gradiente produto interno com r' de t. São dois vetores, né? Quando eu faço o produto interno deles, ó, fx vezes x', fy, y', mais fz, z' igual a zero, eu gero essa equação aqui. Em particular, quando t é igual a t0, ou seja, no ponto P0, R de t vai gerar o ponto P0, e aí a gente vai ter o gradiente produto interno com R' é igual a zero. O que a gente tem então? O gradiente produto interno com R' de t0 está dando zero. Significa então que eu tenho que esse vetor gradiente ele é perpendicular ao vetor R'. Que é a qualquer curva C, né, que eu peguei uma curva genérica C em S que passe por P0. Né? Então, aqui a gente vê que o gradiente da função f, ele é perpendicular ao próprio plano tangente, porque R' é um vetor do plano tangente aqui nesse caso. Se o gradiente for diferente de zero, então, pessoal, é natural a gente definir o plano tangente à superfície de nível, né, dada no ponto P0, como sendo o plano que passa por P0 e tem vetor normal del f. E aí nós podemos escrever, então, a equação do plano tangente como sendo, ó, fx, já que ele é o normal, ó, fx, x menos x0, fy, y menos y0, fz, z menos z0, né? Porque o produto interno de vetores normais tem que dar zero. E a gente descreve, então, a equação do plano tangente, usando as derivadas parciais apenas. A reta normal à superfície S em P é a reta que passa por P e é perpendicular ao plano tangente. A direção da reta normal é dada pelo vetor gradiente, tá? Então, a reta normal
tem a direção do vetor gradiente. E as equações simétricas da reta normal é x menos x0, o a, né, do normal, y menos y0 sobre o b, né, que é a coordenada b desse vetor aqui, segunda coordenada desse vetor, z menos z0 sobre a terceira coordenada do vetor, né, equação simétrica de reta. Então, gente, com essas duas equações, essa e essa, nós conseguimos definir o plano tangente e a reta normal, na equação da reta normal, a superfície no ponto P. Vamos ver um exemplo. Determinar as equações do plano tangente e da reta normal nesse ponto, que são normal e tangente ao elipsoide. Primeira coisa é enxergar que a função que define o elipsoide como uma superfície de nível é essa função aqui, ó. Essa função igual a 3 define o elipsoide que está aqui, ó, função igual a 3. Então, a superfície de nível com K igual a 3 dessa função que vai definir o nosso elipsoide. E aí a gente precisa fazer o que para resolver? Eu preciso achar as derivadas parciais, fx, fy e fz, nesse ponto dado. Então, eu derivo as 3, aplico no ponto e vou obter menos 1, 2 e menos 2 terços. Então, menos 1, 2 e menos 2 terços. E vou usar nas equações que a gente definiu aqui nessa tela, ó, essa equação e essa equação. Então, para obter a equação do plano tangente, eu vou colocar, ó, fx, fy e fz, o ponto é menos 2, 1 e 3, então, x menos menos 2, y menos 1, z menos menos 3, e eu acho a equação do plano tangente, que está aqui de forma mais simplificada. E as equações simétricas da reta normal, eu vou fazer x menos menos 2, y menos 1, z menos menos 3, eu vou colocar o mesmo aqui, né, o fx, o fy e o fz aplicados a esse ponto. E aí eu consigo terminar aqui o que pediu. Então, é muito simples, depois que a gente entendeu a teoria, resolver exercícios desse nível. E agora, no finalzinho da videoaula, nós vamos perceber a importância do vetor tangente, porque nós vimos até aqui que, considerando uma função f de 3 variáveis e um ponto x0, y0, z0 no domínio dessa função, nós sabemos que o vetor gradiente nos dá a direção onde ocorre um aumento mais rápido de f. Nós vimos isso no teorema do vídeo anterior. Além disso, o que nós vemos nesse vídeo aqui, nós sabemos então que o gradiente de f nos dá a ortogonalidade à superfície de nível S em F no ponto P. Então, nós temos exatamente isso daqui, ó. Nós temos o plano tangente, temos o vetor normal, né? O normal ortogonal a R', né, de qualquer curva, né, ao vetor tangente que tangencia essa curva que está na superfície S, que é o que nós vimos aqui nesse vídeo. E, gente, nós temos que, de maneira semelhante, ao considerarmos uma função f de duas variáveis e um ponto x0 e y0 no domínio dela, novamente, nós vamos ter que o vetor gradiente nos dará a direção de aumento mais rápido de f. E da mesma forma, pelas considerações semelhantes a que nós discutimos aqui sobre o plano tangente, pode ser mostrado que o gradiente de f, nesse ponto, é perpendicular à curva de nível f de xy igual a k, que passa por P, pelo ponto P. Mais uma vez, isso é bem intuitivo e plausível, porque os valores de f continuam constantes à medida que nos movemos ao longo da curva, né? Essa curva de nível aqui, ela tem o mesmo K, um K constante, né? E a gente tem que o vetor gradiente, ele é ortogonal à curva de nível, dada aqui de verdinho, tá? E aí, pessoal, nas próximas videoaulas, nós vamos ver como que essa ortogonalidade aqui, né? Essa perpendicularidade aqui no caso, e a ortogonalidade para vetores de 3 ou mais, nós vamos ver como que isso se relaciona aos máximos e mínimos, como que isso se relaciona a ponto crítico, como que nós vamos usar isso para ver aplicações dessa matemática aqui em questão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem gostado, deixem um like e um comentário aqui para mim. E até a próxima. Tchau!